Boa noite, colega médico, colega médica, sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento da nossa jornada de ultrassonografia musculoesquelética. Se você ainda se sente inseguro, na hora de identificar patologias na ultrassonografia musculoesquelética e descrever no seu laudo, você precisa assistir essa live até o final. Por quê? Porque nessa live eu vou falar de 3 ajustes. Desses 3 ajustes, eu vou falar um pouco mais de outros sub-ajustes que vão te ajudar demais na hora de, obviamente, você interpretar a tua imagem e, claro, melhorar o teu laudo, a tua descrição, para você ver sempre a melhor imagem. E te garanto que isso vai te levar para um nível superior na hora de fazer os teus laudos, tá bom? Se você chegou agora, já te adianto que essa live é uma live de aquecimento para o nosso evento completo, nosso evento gratuito, 100% online, onde eu vou te mostrar como dominar a ultrassonografia musculoesquelética e alcançar a excelência, tanto nos exames como nos procedimentos ecoguiados, com segurança e precisão. Na verdade, o evento ele vai acontecer agora, semana que vem. Segunda-feira começa o nosso evento, tá? E foi feito para médicos que querem ganhar mais segurança clínica, melhorar a técnica e serem, obviamente, mais valorizados do ponto de vista profissional, tá bom? Além dessas aulas, você terá acesso a algumas apostilhas de cada aula, né? E essas apostilhas elas são somente para quem se inscreveu no evento e, obviamente, será um conteúdo muito prático do ponto de vista de você poder visualizar e praticar durante a semana, né? E com material exclusivo você vai poder revisar sempre que você quiser. E talvez alguém possa falar, né? Alguém possa pensar, eu já faço laudos muito bons, não preciso melhorar. Ok, entendo que você já se dedica para entregar laudos de qualidade e provavelmente, obviamente, seus pacientes e colegas já reconhecem isso. Tudo bem, mas veja só, mesmo especialistas de referência, eles revisam e refinam, tá, os seus métodos. Estudos mostram que pequenos ajustes na padronização dos laudos, eles podem aumentar em até 32%, tá, da sua precisão diagnóstica. Isso de acordo com o Journal of Ultrasound in Medicine 2022. Ou seja, não é sobre ser bom, ser ruim, é sobre você atingir um nível de consistência e segurança que apenas quem domina o ultrassom consegue nesses mínimos detalhes. Ou se você pensa, esses ajustes devem ser muito avançados para o meu nível. Não. Eu vou te falar o que realmente interessa, o que realmente você precisa se desenvolver do ponto de vista de avaliação para que você consiga, obviamente, melhorar a sua descrição clínica, melhorar a sua descrição dos laudos e, consequentemente, fazer laudos diferenciados, para que você possa ter um reconhecimento não somente do seu paciente, mas também dos colegas solicitantes que aí o pedem para fazer os exames. Bom, falado isso, eu vou te mostrar agora alguns ajustes. Veja bem, o primeiro ajuste que eu acho muito importante de falar e que eu vejo todo dia imagens aqui no Instagram, postadas, stories, algumas coisas assim, eu vejo que as pessoas esquecem de um ajuste básico chamado profundidade. A profundidade na ultrassonografia musculoesquelética, eu estou falando de, quando a gente coloca o transdutor em cima de uma articulação, que seja cotovelo, ombro, quadril, é obrigatoriamente importante você ver a parte mais profunda, que é o osso. Lembrando que o ultrassom não consegue ver abaixo do osso, mas do osso para cima a gente consegue ver tudo com muita tranquilidade. Então, sempre que você colocar, e aí vai uma observação. Quando você está no ombro, o ombro ele tem várias estruturas superficiais e profundas. Então, sempre que você sair de uma estrutura e for para outra, você tem que mudar a profundidade. Você tem que ver sempre a parte mais profunda, que é o osso. Então, vejam esse exemplo. Faz de conta que aqui é a pele, aqui é o tecido subcutâneo, aqui é a parte muscular e aqui é o osso. Sempre que você tiver uma imagem para visualização superficial ou profunda, veja bem, você tem sempre que colocar a imagem num ponto de vista dentro do quadrado da tela do ultrassom, onde você tenha visualização desse osso.
para que você possa correlacionar a estrutura articular conforme manda obrigatoriamente o protocolo. Não adianta você colocar uma imagem sem o osso, não adianta você fazer uma imagem sem o músculo, sem o subcutâneo, sem a pele, não dá porque é impossível, tá? Mas você sempre busca. E outra coisa, se você tem uma imagem em que você não regula a profundidade, você deixa a profundidade muito profunda e a imagem ela fica lá em cima, você na verdade está subutilizando o processamento do ultrassom. Ou seja, isso deixa o teu ultrassom mais lento do ponto de vista, principalmente se você não tiver um ultrassom muito moderno, com um processador muito bom. Você vai deixar a imagem aqui em cima e você vai ficar com esse fundo preto na imagem, ou seja, forçando muito a profundidade. O que você tem que fazer? Você diminui a imagem, diminui a profundidade, para que a imagem fique diretamente completa na tela. Isso vai definitivamente mudar como você enxerga. E aí serve para você fazer descrição, para fazer laudo, serve para você fazer infiltrações guiadas, tá? Então, se você tem uma melhor imagem abordada durante a tua avaliação, tanto para fazer exames, como também, obviamente, para fazer seus procedimentos. Você vai ver melhor a agulha, você vai ver melhor as estruturas, você vai ter o domínio da imagem em tempo real. Uma outra coisa que eu separei, além dessas três, é que durante essa avaliação, você pode perder as visualizações laterais. Uma dica que eu dou é que na ultrassonografia, nos aparelhos de ultrassom, todos eles têm, você tem um recurso chamado imagem trapezoidal. Você sai de uma imagem reta no transdutor linear e sai para uma imagem trapezoidal, ou seja, você ainda aumenta ainda mais o campo de visão para você ver as estruturas ao redor. Então, isso melhora muito o teu campo de visão de uma forma geral, da superfície ao osso e as regiões laterais, tá bom? Veja só, quando eu falo, agora vamos ao segundo ajuste. Básico, tá? Muito básico, mas que para quem está começando e para quem já faz aí seus procedimentos, o outro pode ainda mais potencializar. Quando você regula lá sua profundidade, você tem aqui a pele, subcutâneo, músculo e osso. De acordo com a estrutura que você quer ver, existe uma coisa chamada foco. O foco ele tem que estar sempre um pouco abaixo do que você quer melhor visualizar na imagem. Se você quer ver a articulação toda, você tem que botar o foco um pouco abaixo do osso. Se você quer ver um pouquinho mais uma lesão tumoral, você coloca lá em cima o teu foco para ver a lesão tumoral aqui na região de pele. Se você tem um cisto um pouquinho mais profundo, você bota o foco um pouquinho abaixo do cisto. Veja bem, toda vez que você colocar o seu foco de acordo com a estrutura que você quer visualizar, você vai ter uma imagem mais clara, você vai ter uma imagem com maior resolução. Isso serve tanto para você fazer a avaliação diagnóstica, como também para fazer um procedimento guiado por ultrassom. Por quê? Porque você vai ter a agulha com melhor visibilidade. E aí entram outros recursos, né, de angulação lá, dependendo da máquina. Você pode ter uma angulação de inclinação de ultrassom, dos feixes do ultrassom. Você pode também ter algumas máquinas mais modernas, tem um dispositivo que você aperta, que você angula automático e reverbera melhor as estruturas metálicas, né? Então você consegue também visualizar a partir dessa tecnologia. Mas o mais importante é você ter noção da profundidade e do foco onde você quer fazer ou a sua avaliação com maior detalhe, ou também a sua avaliação do ponto de vista de infiltração, para que você sempre veja a agulha de forma mais nítida, né? Porque às vezes a gente está fazendo um exame e a gente se depara com estruturas de vários níveis de patologia, vários níveis de lesões, né? De uma forma geral, se você quer dar ênfase a uma estrutura mais profunda, foco mais profundo. Se você quer dar ênfase à estrutura mais superficiais, você coloca o seu foco mais superficial. E aí você pode salvar essas imagens de acordo com cada estrutura que você está avaliando no segmento de avaliação da estrutura, tá? Esse é um ajuste muito, muito útil. E, diga-se de passagem, a tua mão esquerda tem que estar sempre pronta para avaliar, para modificar.
Profundidade, foco. Profundidade, foco. Veja bem, o terceiro ajuste é o seguinte. Eu poderia falar do ajuste também do Doppler, que é muito importante. Mas vamos lá, eu vou falar agora do ganho. O ganho, nós temos dois tipos de ganho. O ganho geral e o ganho chamado TGC. TGC. C, compensação de ganho de tempo. O que seria isso de uma forma geral? Vamos lá, vamos primeiro para o foco, para o ganho geral. O ganho geral é um botão que você roda, você gira para um lado e para o outro. Quando você gira para o lado direito, você aumenta o brilho. Quando você gira para o lado esquerdo, você diminui esse brilho. Só que esse ganho geral, ele faz um aumento de toda a tela. Às vezes você está numa estrutura que você consegue ver muito bem a parte superficial e não vê somente a parte mais profunda. Se você fizer o ganho geral, essa tua imagem de cima, que você está vendo muito bem, ela vai estourar. O que você faz para visualizar então só as imagens mais profundas? Você vai lá no TGC, que geralmente nas máquinas mais antigas são aqueles vários botões um em cima do outro, né? Ali você tem os botões mais superficiais, mais para cima, que é das estruturas mais superficiais, os botões do meio mais no meio da imagem e o botão mais para baixo são apenas das estruturas mais profundas. Ou seja, se você tiver dificuldade na hora do ganho geral e ver que a imagem estourou, reduz um pouco, vai no TGC e aumenta só a parte profunda, para você ter esse brilho maior só na região profunda. Isso vai fazer com que você veja melhor o osso, fraturas, derrames articulares, cistos artrosinoviais, a depender da profundidade. Tá? E também existe uma relação, né, desse TGC e com ganho de acordo com a profundidade. Às vezes você está numa região muito superficial, não precisa, porque qualquer ganho mínimo ali você já vai ver muito bem a estrutura. E sempre lembrando, isso pode ser feito tanto no transdutor linear como no transdutor convexo. Lembrando que o convexo sempre mais útil em estruturas mais profundas ou até mesmo para fazer alguns procedimentos guiados em estruturas mais profundas também. Eu sempre falo que o transdutor convexo ele é mais grosso. Logo, nos procedimentos você consegue ver melhor e guiar melhor durante o teu procedimento. Tá? Então, são dicas práticas do dia a dia, né? Profundidade, foco, ganho geral, ganho de altura, que é o TGC, é a compensação de ganho de tempo, né? Onde você melhora cada nível de profundidade no brilho de acordo com a tua necessidade real no teu exame. Tá? A gente poderia falar outras dicas e eu vou dar uma quarta dica bacana. Quando você estiver fazendo o Doppler, ou melhor, o Power Doppler, veja bem, o Power Doppler, quando você liga a janela do Doppler, você liga a uma janela. Essa janela faz uma captação de velocidade de fluxo. Tá? Quando você tem uma estrutura, um vaso normal, o Doppler já é o suficiente para você ver esse vaso normal, porque o fluxo ele é muito rápido, o sangue ali passando, você consegue ver lá a coloração lá do vaso. No caso das tromboses, você não vê esse fluxo. Por quê? Porque não tem velocidade de fluxo. Aí você vê tudo pretinho, é o que indica a trombose ali no caso. Tá? Agora veja bem, quando a gente usa o Power Doppler, que é uma característica de potencialização do Doppler, você tem que fazer o seguinte, você tem que botar bastante gel na estrutura que você quer. Geralmente a gente usa isso para ou articulação, ou a gente usa também para tendões, para ver processo inflamatório. Quando você liga o Power Doppler, a captação ela é muito mais sensível. Então, na hora que você coloca, veja bem, aqui é o transdutor. Quando você coloca o transdutor em cima da articulação, você tem que colocar bastante gel aqui e essa força de compressão ela tem que ser mínima. Se você coloca o transdutor e força bastante o transdutor, essa captação, esse quadradinho de captação de velocidade, você não vai conseguir captar aqueles fluxos mínimos que passam ali naquela região. Então, a dica é, coloca gel, coloca-se uma pressão mínima, faz silêncio e pega o botão lá, que é o C, que é o color, e você regula ele até estourar. Depois que estourar, você vai diminuindo esse ganho e você vai vendo que o estourado dessa captação vai diminuindo até ela desaparecer. Quando ela desaparecer, com a mínima pressão e com silêncio,
você vai conseguir captar definitivamente se é um Power Doppler positivo ou não. Por que isso é importante, Felipe? Porque em pacientes reumatológicos em especial, veja bem, quando você pega um paciente reumatológico que está numa fase aguda, né, ele está fazendo tratamento, e você pega lá um Power Doppler positivo, quando você relata isso no laudo, que tem uma articulação, uma sinovite com Power Doppler positivo, o que isso quer dizer ao reumatologista? Quer dizer que o tratamento ali daquele paciente, ele precisa ser reajustado do ponto de vista de dose de medicação. Quando o Power Doppler está negativo, quer dizer que esse paciente está num tratamento ideal, ou seja, a medicação está fazendo efeito e o processo inflamatório está zerado. Isso muda condutas, muda vidas, muda tudo que você puder imaginar na vida de um paciente. Então, essa orientação, essa dica, ela é importantíssima. Sempre que fizer o Power Doppler, ou até mesmo o Doppler, na hora de visualização dos vasos, é importante você fazer a regulação correta, a pressão correta, para que você não deixe de fazer o diagnóstico. Contudo, mudando a vida do paciente, mudando e ajudando o colega que solicitou o exame. Então, esse foi o tema de hoje. Amanhã, se você puder aplicar tudo que eu falei e falar aqui nos comentários depois, será uma honra poder ver se eu te ajudei de alguma forma e, obviamente, poder te ajudar de alguma forma também para você melhorar cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu na nossa jornada da excelência em ultrassonografia musculoesquelética, corre agora mesmo, aqui no Instagram está no link da bio. Se você estiver vendo pelo YouTube, está na descrição aqui embaixo um link, você vai clicar, vai fazer todo o preenchimento. Obviamente é um evento exclusivamente para médicos ativos com o CRM aqui no Brasil e, obviamente, na América Latina, para que nós possamos fazer um evento justo e entregar sempre o melhor conteúdo para vocês. A aula de hoje foi só uma amostra, tá? Uma pequena amostra do que vai rolar nesse evento, que é gratuito, é 100% online e exclusivamente para médicos. E lembrando que nós vamos liberar também conteúdos exclusivos em cada aula, tá bom, gente? Então aproveita e não deixe para depois, porque eu tenho certeza absoluta, assim como a ultrassom mudou minha vida, vai mudar a sua para muito melhor, tá bom? Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado. E deixa eu ver aqui, alguém me mandou uma mensagem, deixa eu ver. Será que algum médico já pensou em colocar um paciente? Beleza. Diego, isso que você falou é bastante... Dr. Diego Florenzano. Diego, esse seu questionamento já foi feito, tá? Isso há alguns anos atrás. A primeira pessoa que descreveu o ultrassom, ele fez justamente esse teste. Antigamente o ultrassom era uma máquina grande, onde você adentrava dentro de uma banheira de corpo inteiro de água e havia um sistema de imagem de ultrassom que emitia ali na água e você propagava todas as estruturas do corpo submerso na água. Isso tem em literatura, tem descrito na literatura, eu não lembro agora os detalhes, mas isso já foi feito sim lá atrás. Inclusive, o que você falou aqui da banheira, nós podemos dar um exemplo de exames que fazemos em dedos e pés, né? Estruturas muito superficiais, a gente coloca bacia d'água, tá? Coloca submersa a mão e a gente coloca o transdutor sem encostar nas estruturas. A gente coloca o transdutor aqui e a água consegue já acoplar, fazer o acoplamento entre o ultrassom, né, e a imagem, a estrutura anatômica, e a parte anatômica da mão, né, e a gente consegue ver dedo, consegue fazer avaliação dinâmica, consegue fazer a avaliação de flexão, consegue ver as polias, assim, ó. A gente consegue fazer muitos diagnósticos com essa observação que você colocou. Muito bem colocado. E lembre-se, já foi feito isso sim, tá? Há muitos anos atrás, hoje mais não, as coisas evoluíram. E quando a gente precisa fazer estrutura muito superficiais, ou pé ou mão, a gente faz isso ainda até hoje, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Bem, eu acho que é isso aí. Gente,
Espero ter contribuído com vocês num sábado à noite, de alguma forma. A todos um bom sábado e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Nos vemos amanhã na nossa próxima live de aquecimento para a nossa jornada que começa semana que vem. Tchau.